Olá, pessoas incríveis que estão assistindo esse vídeo no momento. Meu nome é Ana Júlia Santana. E hoje eu trouxe uma nova proposta de maquiagem pra vocês, que é imitando a make que a Mari Maria imitou da gringa. Ou seja, são 3 maquiagens nessa história aí. A make da gringa, a da Mari Maria e a que eu vou reproduzir agora. É essa make que tá aqui. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, deixe o seu like, que ajuda bastante no canal. Então, bora ver o resultado dessa maquiagem. Então, para início de maquiagem, eu já apareço com as taturanas prontas. Isso mesmo, as sobrancelhas. Eu apareço com elas prontas já para adiantar, porque o foco principal são os olhos. E eu venho aplicando uma fita, que eu quase não sofri para aplicar ela ali. Ela é bem simples de aplicar. E é importante que você tire a cola, para que na hora que você for retirar a fita, não tirar um pedaço da sua pele junto, né? Não queremos que isso aconteça. Então, não façamos isso. Eu venho já com o fixador de sombras, com um pincel de esfumar mais preciso e vou aplicando um tom de marrom bem escuro ali no cantinho externo dos meus olhos. E vou aplicando e carregando essa sombra um pouquinho mais para o meio da pálpebra e esfumando. Sempre aplicar e esfumar, não pode cansar. Eu sei que é um trabalho meio chatinho, mas para ficar bonito não tem outro jeito. Tem que aplicar e esfumar, não tem como. Então, eu venho aplicando essa sombra e com um pincelzinho maior, eu venho esfumando ela por todo o meu côncavo e pálpebra. Então eu venho com o pincel limpo e vou ali na extremidade do esfumado e esfumo um pouco mais. Então eu venho com um pincelzinho língua de gato, esse pincel preciso, e venho com uma base como produto e vou fazendo cut crease, ou ao menos tentando fazer um cut crease. A intenção sempre foi tentar, né? Dar certo ou não aí já é uma consequência. Na verdade não, vou fazendo cut crease ali, tentando ser o mais precisa possível pra vir com uma sombra em cima desse cut, porque a gente quer fazer um ponto de luz ali, não é mesmo? Tentar fazer o mais próximo possível da maquiagem da gringa e da Mari Maria juntas. Então assim, né, vamos ver o que vai sair disso daí. Então, eu volto com o pincel fofão e vou esfumando todas essas bordinhas de novo. E com a paleta da NYX agora eu venho com um pincelzinho aplicador de sombras e vou depositando essa sombra dourada, cintilante, em cima do cut que a gente acabou de fazer. Então, tem que tomar muito cuidado para não invadir as extremidades do marrom e do cut. Então, a gente vem com toda a delicadeza do mundo e vai fazendo ali, literalmente, delineando esse cut crease com a sombra. E eu venho com esse tom de marrom com o primeiro pincel que a gente usou e vou fazendo uma diagonal ali para fazer a transição do marrom pro dourado, mas de uma forma de esfumado infinito, entre aspas. Mas a gente vem aplicando essa sombra na forma de diagonal e com um pincelzinho limpo depois eu venho fazendo o esfumado, a transição, para não ficar numa coisa muito seca, de passar para um tom do outro sem estar mesclado esses tons. Então depois eu venho com uma cola de cílios postiços. Então não façam isso em casa, porque você pode perder seus olhos. Na verdade não, você não pode perder seus olhos, mas é importante que a gente use uma coisa adequada, né? Como um fixador de glitter, né? Que é o mais indicado, já que eu vou aplicar um glitter. Então eu pego esse glitter maravilhoso e aplico aonde eu coloquei a colinha de cílios. E de novo, cuidando para não invadir as extremidades do marrom ali, que tá bem na parte de cima. Então, com um pincelzinho bem pequenininho, eu vou com esse glitter com toda a paciência aplicando aonde a gente aplicou a sombra dourada. E volto esfumando com o pincelzinho com uma sombra marrom. E depois disso, eu já venho com um pincel bem fininho para fazer um delineado. Eu uso um delineado da cor preta, né? E com um pincel mais
bem mais preciso, eu venho com uma sombra preta, porque eu não quero marcar esse delineado. Eu quero deixar ele mais esfumadinho, então eu pego uma sombra preta e antes do delineado secar, eu venho esfumando as bordinhas dele. E depois disso, eu venho com um pincel mais fofinho e com um tom quase de preto e vou aplicando ali no cantinho externo. Porque eu quero dar um tom a mais de profundidade e escurecer um pouquinho mais essa sombra que pra mim não tava muito parecido assim ainda com a maquiagem das duas. Então eu venho aplicando e volto com outro pincel e vou esfumando tudo de novo, dando esse acabamento que a gente precisa. E com um tomzinho cintilante um pouquinho mais claro, um tomzinho quase de branco, eu venho aplicando ali no cantinho interno, no cantinho lacrimal dos nossos olhos e ali abaixo da sobrancelha, para dar um ponto de luz, para quando for refletir uma coisa bonita. E volto dando acabamento. É importante que isso aconteça. E como não passe de mágica, porque a vida é bem simples e fácil, a gente aparece com o outro olho pronto. Isso mesmo, com o outro olho pronto e venho já fazendo o contorno do nosso rosto. E ali tá marcado em cima da sobrancelha porque eu usei uma base mate pra fazer, né? Então ele ficou marcado depois que eu fiz a segunda camada. Mas eu arrumo isso depois. Então é importante que não façamos isso com uma base mate. Ou esfume bastante na hora que você for fazer. E eu faço o contorno nos pontos estratégicos, nariz, testa, abaixo do ossinho da maçã e na papada. Ali no nariz eu venho com um pincelzinho um pouquinho mais fofo e vou esfumando tudo, né? Porque não queremos deixar nosso nariz um pouquinho mais marcado do que ele já é. E vou dando esse acabamento. Aí depois eu venho arrumando ali aquela parte que ficou marcada da base e dá tudo certo no final. E com um pincelzinho chanfrado, eu venho aplicando um tomzinho mais escuro de marrom que eu usei ali abaixo dos olhos, na linha inferior. E depois eu venho com um tomzinho mais claro de marrom para fazer esse esfumado, essa transição de tons. Dos dois lados, né? É importante, né? Que não façamos só de um lado. Queremos que fique igual. E o que acontece? Isso mesmo, cai sombra abaixo dos nossos olhos. Então eu venho com um pincelzão fofo e vou tirando toda essa sombra e eu aplico a base ali com a Beauty Blender abaixo do olho onde caiu a sombra. Isso só é possível porque eu não tinha passado pó ainda, tá? Aí depois eu venho aplicando blush. É só dar aquele sorrisinho bem falso e as suas maçãs serão expostas. Então você vai aplicar o blush ali naquela parte da maçã. E eu também aplico um pouquinho acima do nariz pra dar aquele ar de quem está bronzeada, de quem tomou um solzinho e está corada. E eu venho fazendo o baking, deixando um pouquinho o pó descansar abaixo dos olhos e depois eu espalho por todo o rosto. Agora vamos para a melhor parte, que é aplicar o iluminador. Isso mesmo, gente. Taquem glitter na cara de vocês, porque isso é ótimo. Na verdade, é gosto. Então, eu venho aplicando o iluminador ali acima do ossinho da maçã, ali na pontinha do nariz e na voltinha do nariz ali para a sobrancelha. Então, eu venho aplicando o batom logo em seguida. Eu faço uma mistura de dois tons. Eu utilizo um batom mate, um tonzinho mais de vinho, e depois eu venho com um batom marrom pra dar esse acabamento, pra deixar um pouquinho mais parecido com a foto. Eu utilizei esses batons olhando mais pra foto da maquiagem da gringa, porque eu não consegui chegar no tom da maquiagem da Mari Maria. Mas foi assim que ficou o resultado, né? Eu acho que ficou parecido, não sei. Mais ou menos, né? A gente tenta fazer com os produtos que a gente tem em casa, isso que é importante. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like se você gostou. E se você quiser dar sugestão para um próximo vídeo, pode colocar nos comentários. E se tiver alguma pergunta, coloca a hashtag JuResponde, que eu vou responder com todo amor e carinho para vocês. Então, um grande beijo e até a próxima!
Beijo!